No programa de hoje, o professor Valdir Rampinelli, que é do Departamento de História da UFSC e também integrante do Instituto de Estudos Latino-Americanos, fala sobre a história da Guatemala e a realidade atual. A Guatemala é um país lindo, maravilhoso, tanto que nossa amiga Lucero dizia que ao invés de Guatemala, deveria se chamar Guatelinda. É o berço da civilização maia. Por outro lado, é a região das cidades enterradas pelos conquistadores espanhóis. Tanto que a lenda guatemalteca contada por Miguel Ángel Astúrias fala que o homem e a mulher da Guatemala, quando perdem o rumo, quando perdem um grande amor, quando perdem a razão de viver, se sentam embaixo das árvores, porque as árvores são como que instrumentos a respirar a vida das cidades soterradas. E debaixo das árvores se encontra o rumo, se encontra um novo amor, se encontra uma nova existência. Portanto, na Guatemala, a força não vem de cima, vem de baixo. Por outro lado, a Guatemala foi uma região que durante 3 séculos foi dominada pelos espanhóis. E quando se tornou independente, a oligarquia transformou a Guatemala numa região que produzia para a Europa. A grande mudança na Guatemala se deu em 1944, quando os cadetes da Academia Militar se levantaram e fizeram a famosa Revolução de Outubro. E a partir de então se instaurou na Guatemala a democracia representativa. E em 1945, o povo da Guatemala elegeu Juan José Arévalo para ser presidente. Era um professor de filosofia que defendeu a democracia representativa, que mexeu nos interesses da oligarquia, e de 45 a 51 ele sofreu 28 tentativas de golpe de Estado. Mas ele conseguiu terminar o seu governo e elegeu Jacobo Arbenz Guzmán para sucedê-lo, que era um coronel do exército, e quando ele tomou posse na presidência, ele viu que na Guatemala havia um estado dentro de outro, que era a United Fruit Company, que dominava inteiramente o país. E o que Jacobo Guzmán Arbenz vai fazer? A reforma agrária. E claro, tocar na reforma agrária em 1951 na Guatemala era tocar na United Fruit Company, cujos 3 principais proprietários eram Richard Nixon, vice-presidente dos Estados Unidos, Alan Dulles, diretor da Agência Central de Inteligência, e um rico empresário de Chicago. Obviamente que a Agência Central de Inteligência, a United Fruit Company e o Departamento de Estado derrubaram Jacobo Arbenz Guzmán, e a partir de então começou o Estado de Segurança Nacional. E, professor, é importante lembrar que esse período, inclusive, da derrubada de Jacobo Arbenz, Che Guevara estava presente. Exatamente. Tanto é que era uma das viagens que ele fazia. Ele aproveitou para ficar na Guatemala, porque ele viu que na Guatemala acontecia uma grande mudança na América Latina. E começou a trabalhar como médico nesta revolução liberal que fazia Jacobo Arbenz Guzmán. E no momento em que a Guatemala estava sendo invadida desde Honduras, patrocinada pela CIA, patrocinada pelo United Fruit Company, patrocinado pelo Departamento de Estado, Che Guevara organizava a população e pedia que Jacobo Arbenz Guzmán desse armas ao povo. E claro, o plano de Jacobo não passava por isso. O que aconteceu? Che Guevara pediu asilo na Embaixada do México, foi para a Cidade do México e relatou depois, lá na Cidade do México, aos jovens cubanos, entre eles Fidel Castro e Raul Castro, o que tinha acontecido na Guatemala. Tanto que, quando a Revolução Cubana triunfa em 1959, toda a experiência do fracasso da Guatemala foi usado para a vitória da Revolução Cubana. E por isso dizia Fidel Castro, num famoso discurso em 1961, Cuba não é a Guatemala. E o que acontece com a Guatemala após esse golpe, dos Estados Unidos? Bom,
A partir de 1954, instaura-se na Guatemala o Estado de Segurança Nacional. E isso vai de 1954 a 1996. O que isso significa? Isso significa que o Departamento de Estado de Washington, o Pentágono de Washington, vão apoiar o exército guatemalteco e não só vão apoiar, vão treinar este exército. E este exército vai ter um corpo dentro dele, de elite, que se chama os caibiles. E, obviamente, este corpo de elite vai fazer um grande massacre na Guatemala até 1996. Calcula-se que de 1954 a 1996 foram assassinados pelo exército da Guatemala, com o apoio dos Estados Unidos, 220 mil guatemaltecos, na sua grande maioria indígenas maia. E entre 50 mil também indígenas maias, tiveram que se refugiar no sul do México. Aqui vale a teoria de Chomsky. O terror de Estado ele é benigno quando aquele governo títere luta contra o comunismo internacional, era o que faziam os ditadores de plantão na Guatemala, e aquele terror de Estado é construtivo quando ele permite que os Estados Unidos, com as suas multinacionais, façam grandes investimentos na Guatemala. Então, o que aconteceu? Nós tivemos, durante todo este período, a classe dominante guatemalteca, sócia menor da classe dominante estadunidense, tirando riquezas do país, ganhando um pouco, e, obviamente, as multinacionais ganhando mais. Agora, também houve, nesse período, alguns momentos em que o terror avançou mais, e aí se cometeu genocídio. E um desses momentos foi em 1981, quando José Efraim Rios Montt, um ditador que deu um golpe de Estado em outro ditador, ele, como não podia enfrentar a guerrilha, que era valente, ele adotou a estratégia de aldeias destruídas. E ele então cercava com os caibiles as aldeias indígenas e destruía, matava, assassinava tudo que se movia, desde um animal, passando por uma criança na barriga da mãe, uma criança de 7 anos, um jovem e um adulto, e liquidava com todos. Por isso ele matou 1.782 Ixchiles maias, e o objetivo dele era liquidar com esta etnia, porque ele acusava esta etnia de apoiar a guerrilha. Tanto é que, pela primeira vez em toda a história da América Latina, José Efraim Rios Montt, graças aos movimentos sociais da Guatemala, graças aos indígenas da Guatemala, foi condenado pelo crime de genocídio e de lesa humanidade. Os militares argentinos sofreram, sim, a condenação de lesa humanidade, mas nenhum por genocídio. Na história da América Latina, o primeiro a ser condenado por genocídio, 80 anos de prisão, é José Efraim Rios Montt, que de Rios Montt nada tem, mas de rios de sangue tudo possui. Professor, o que tem essa região, né, da América Central aí de importante que não permite que esses países sejam soberanos? É o caso de Honduras, que sofreu golpe há pouco tempo, a Guatemala com essa história, El Salvador, ou seja, esses países, Nicarágua, né, que teve uma revolução, que faz desse lugar tão cobiçado? Na realidade, é uma região estratégica muito importante. Primeiro, porque por aí tem o Canal do Panamá. Segundo, porque é uma região que se abre sobre o Golfo do México e é uma região que tem muito petróleo. Terceiro, porque é uma parte da América que tanto dá para a Europa como dá para a Ásia. E também são regiões com produtos muito importantes. No passado, agora já perde um pouco a importância dos produtos. Mas eu diria que os Estados Unidos consideram tanto o México como toda a América Central como o seu quintal.
Tanto é que a América Central, durante o século XIX, foi ocupada por aventureiros, filibusteiros, pessoas que diziam o seguinte: essa terra é nossa. Havia presidentes estadunidenses que diziam: até a Terra do Fogo, isso será tudo nosso. Imagine então o México e a América Central e o Caribe. Obviamente que essa ganância do imperialismo sobre a América Central, o Caribe e o México fez com que houvesse esse desejo e houvesse esse militarismo que tomou conta desses países. E hoje são países atrelados aos interesses dos Estados Unidos, participam de bloco com os Estados Unidos e dentro da visão de uma multilateralidade, todos eles contam um voto. E esse voto muitas vezes é decisivo nos organismos internacionais a favor dos Estados Unidos, seja na ONU ou seja na Organização dos Estados Americanos. E no caso da Guatemala, qual a situação hoje e a situação principalmente dos indígenas que conformam a maioria no país? Sem dúvida nenhuma, 70% da população indígena hoje é maia na Guatemala, com várias etnias. Os indígenas se encontram numa situação ainda de muita discriminação, principalmente econômica. Tanto é que você andando pelo interior da Guatemala, você vai encontrar povoados onde eles têm a cultura indígena, onde eles se vestem como os indígenas, onde eles têm a cosmovisão indígena, onde o livro sagrado deles é o Popol Vuh. E é aí que está a história deles. No entanto, eles são muito discriminados, eu diria, sob o ponto de vista econômico ainda. A Guatemala hoje é um país cujo presidente vem da estirpe que praticou o estado de terror, embora ele tenha sido eleito, mas é alguém que não quer apurar os crimes, porque apurando todas as atrocidades, obviamente, se pode chegar nele. O que eu diria hoje da Guatemala? É um país que tem grandes investimentos das multinacionais estadunidenses, é um país cujo presidente é um títere dos interesses estadunidenses, é um país que tem um movimento social bastante grande, principalmente por parte dos indígenas, e é um país que experimentou o desejo da liberdade, principalmente durante a Revolução de Outubro de 1944 a 1954. E essa experiência marcou profundamente toda a população guatemalteca, principalmente a indígena. E eu diria que é um país com 70% da sua população indígena e que eles respiram, como eu disse antes, as árvores que trazem de baixo a força da civilização maia. E é a partir daí que eles lutam para ter sua cultura, o seu modo de ser, o seu modo de pensar e a sua cosmovisão. Eu tenho muita esperança que a Guatemala, através da sua organização e da sua luta, consiga, primeiro, julgar todos estes genocidas e colocá-los na cadeia. E, em segundo lugar, ter a sua cultura, mesmo havendo o capitalismo de um lado, mas havendo uma cultura que não é capitalista de outro, para que a Guatemala possa ser multicultural, multiétnica e multinacional.